entender um pouco com você também, Lucas, o quanto que as minhas relações afetam o meu dinheiro também. Porque a gente fala muito do emocional, do psicológico, beleza. Mas o quanto que, às vezes, uma amizade, um familiar, o lugar onde eu tô inserido, ele pode afetar a maneira como eu gasto meu dinheiro também. Na verdade, o lugar que você está inserido afeta toda a sua vida, né? Então a gente tende a ser parecido com os nossos amigos, são as pessoas que a gente mais convive. Sejam os amigos, seja a esposa, marido, namorado. Então, é importante que a gente esteja pensando em não só mudar a nossa mentalidade, mas de também as pessoas à nossa volta. Ou, se essas pessoas não querem mudar, infelizmente, se você quer mudar, você tem que talvez mudar de ambiente mesmo. E isso acaba sendo um assunto difícil também, porque a gente começa a perceber que muitas vezes, se a gente quer evoluir, se a gente quer ter uma vida diferente, a gente tem que deixar para trás algumas pessoas que estão nos travando, que estão nos amarrando ali, né? Como que essas pessoas amarram? Só para ter um exemplo mais... Vamos lá. Normalmente, a gente tem amigos de infância. Eu, pessoalmente, eu sou muito ligado aos meus amigos de infância, então eu mantenho essas amizades, né? Mas, eu não tinha muita grana quando eu era mais novo. Esses amigos também não. Se a gente sempre continua somente com esses amigos, a gente não conhece pessoas que estão buscando, talvez, evoluir, talvez empreender, talvez investir. A não ser, é claro, que a gente busque isso e consiga realmente trazer esses amigos juntos também, né? Mas muitos deles não querem mudar. Então, o que costuma acontecer? Quando você começa a subir de vida, financeiramente falando, é bem provável que alguns amigos, sim, vão querer continuar com você e crescer junto com você, mas muitos outros vão simplesmente falar assim, cara, esse cara tá mudando, você tá diferente, não é bem assim não, você não era bem assim. Porque a mente deles mesmo quer manter eles ali naquela mesma situação, quer manter eles naquela inércia. Enquanto eles veem você crescendo, eles falam assim, cara... vai ter que separar, entendeu? Então, eu vejo que isso acontece muito, sabe? E se você fica amarrado ali, não, eu tenho que ficar com essa galera, eu quero ajudar. Quando eu comecei a enriquecer, eu sofri muito com isso, porque eu sempre fui muito apegado aos meus amigos. Então, eu lá estudando sobre investimentos, começando a ganhar uma grana, eu queria que todos eles começassem também. Mas eu fiquei anos ali às vezes, e às vezes acontecia só que, na verdade, eu ficava gastando energia com eles, e eles ficavam, muitos deles, né, às vezes até me debochando de mim, falando, cara, isso aí não vai dar em nada não, olha aí, você tá ganhando só alguns centavos, é pouco dinheiro, não é assim que funciona. Então isso me afetava, isso me atrapalhava também. A partir do momento que eu entendi, cara, eu vou fazer meu papel aqui, quem quiser vir comigo, vem. Quem não quiser, tá tudo bem, a gente continua amigo, de vez em quando a gente vai encontrar, mas tá tudo certo. E eu me mudei de cidade, inclusive, comecei a estudar coisas novas, comecei a conhecer pessoas novas, e isso me alavancou muito, né? Porque eu comecei a ver a realidade. Eu sou nascido numa cidade muito pequena, uma cidade de 100 mil habitantes, no interior de Minas Gerais. Então você deve imaginar um pouco como que é diferente, né? Aqui em São Paulo, a gente tá, a alguns passos ali dos bairros mais ricos, então, independente de onde você mora, você convive com aquilo ali, você sabe que existe. Quando você mora no interior de Minas Gerais, isso não acontece. As pessoas mais ricas que você conhece são pessoas comuns ali, que estão ali no dia a dia, então você não entende nunca o outro lado. A partir do momento que você começa a conhecer mais, se mudar para cidades maiores, a visitar lugares melhores, você já começa a ser afetado por isso, porque você vê uma possibilidade que até então ela era inexistente. Entendeu? Então, a partir daí que a gente entende que, cara, ou você muda de ambiente, ou você tende a continuar do mesmo jeito o resto da vida. Não tem como. Não tem outra opção. Você acha que é possível de eu manter, talvez, as amizades, mas manter outros hábitos? Você acha que é possível a gente conseguir ter um pouco dessa intersecção? Cara, é difícil. É difícil. Porque, vamos lá, tem como você estar, eu acho que não, mas... tem como você estar lá num amigo, digamos que seus 5 melhores amigos adoram tomar uma cervejinha. Eu sempre fui da cervejinha por muito tempo, por muitos anos da minha vida. Então eu bebia todos os dias. E meus amigos também bebiam todos os dias. Alguns desses amigos continuam bebendo todos os dias. Mas será que se eu tivesse convivendo com eles até hoje, eu teria conseguido ter uma vida mais saudável que hoje eu tenho, que eu bebo muito menos, só em momentos especiais, que eu cuido da minha saúde, faço dieta, treino todos os dias? Seria muito difícil, porque acaba que os interesses vão se alterando, os interesses vão mudando. Então,
você querer continuar, né, andando com pessoas que não querem evoluir da maneira que você quiser, independente se é intelectualmente, financeiramente, em questão de relacionamentos, eu acho muito difícil disso acontecer. Como que você tá, digamos que você queira se casar, tá lá formando família, ter filhos. Se todos os seus amigos são solteiros, dificilmente isso vai dar certo. Ou eles não vão querer mais andar com você, ou você vai querer continuar andando com eles e vai ter problema com a sua esposa. Então a gente tem que começar a entender que a gente vai tender a se aproximar daquelas pessoas que são parecidas com a gente. E pode acontecer o caminho inverso também. Se você quer se tornar como aquelas pessoas, você pode fazer amizade, se forçar a entrar em algum ciclo, e esse ciclo tende a te alavancar também. E quando eu vou começar a cuidar do meu dinheiro, o que você acha, Lucas, que eu preciso colocar como meta? Qual que é o caminho para começar a organizar o meu dinheiro, assim? Eu preciso começar a focar em ganhar mais dinheiro, eu preciso começar a poupar, a pensar em poupar dinheiro, eu preciso começar a pensar em evitar gasto. Como é que é o caminho para começar a me organizar financeiramente? Olha, depende muito da situação em que você está, né? Tem pessoas que já estão endividadas, tem pessoas que não têm dívidas, porém também gastam tudo que tem. E tem pessoas que já conseguem ter certo investimento, ter certa poupança, mas muitas vezes investem no lugar errado. Então, costumam ter esses 3 tipos de pessoas, né? Eu vou falar por mim. Quando aconteceu uma situação na minha vida que, eu me tornei o principal provedor da minha família com 20 anos de idade, né? Então, com a minha mãe ganhava um salário mínimo, meus irmãos eram mais novos também, eram menores de idade, e meu pai veio a falecer. Então, nessa época, eu era motorista de aplicativo, cara. Era a minha fonte de renda principal, eu ganhava R$2.000 por mês, mais ou menos. Nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi focar em economizar. Eu preciso poupar, poupar, poupar. Pelo menos foi o pensamento meu naquela época. Só que eu comecei a perceber que com aquela grana, eu nunca conseguiria dar uma vida digna como eu gostaria para minha família. Pelo menos no nível que eu gostaria. Então, eu poderia ficar poupando, poupando, poupando à vontade, economizando papel higiênico, como tem gente que fala aí na internet. Cara, não ia servir de nada, não ia adiantar de nada. Eu não ia mudar a minha vida. Então, eu precisei entender que só existem 3 formas de você ganhar dinheiro. Ou você vai reduzir os seus gastos e vai sobrar um pouco mais. Quando você já tem uma renda legal, isso pode funcionar. Ou você vai buscar investir melhor o seu dinheiro. Quando está sobrando dinheiro e você já tem uma grana para investir, você vai gerar uma renda passiva ali e isso vai ser legal também. Ou você vai buscar aumentar a sua renda. E aumentar a sua renda é a única coisa que é capaz de transformar a sua vida num curto período de tempo. Muita gente, às vezes, como eu falo muito de investimentos, fala assim, você enriqueceu só investindo? Claro que não, é impossível. Como é que você vai sair do zero, mesmo que você tenha 1000%, 10.000% de valorização, vai continuar sendo zero, não adianta. Então, é impossível ficar rico só investindo. Você precisa ter uma fonte de renda. Então, se você não tem uma fonte de renda satisfatória hoje, é esse que tem que ser o seu foco. Não adianta ficar economizando, não adianta ficar focando em investimentos. Você tem que aumentar a sua renda. E aí, no meu caso, por exemplo, eu busquei empreender, busquei fontes de renda alternativa, tive alguns negócios que não deram muito certo, até que eu montei um negócio físico, um comércio local, na minha cidade natal, lá de 100 mil habitantes, e esse negócio começou a dar certo. Comecei a estudar muito sobre negócio, sobre marketing, sobre vendas, e o negócio começou a bombar. A partir daí, com o dinheiro bem entrando muito mais, como eu já estudava muito sobre educação financeira e investimentos, eu sabia onde colocar esse dinheiro. E isso me ajudou, sim, a chegar onde eu estou hoje. Mas se eu não tivesse tido aquele incremento de renda, eu nunca teria chegado até aqui. Então, acho que esse é o ponto principal, o pontapé inicial para quem está numa situação insatisfatória com sua vida financeira.